Boa noite, tudo bem? Bom, gente, nós fechamos agora a nossa parte da literatura, de conhecer os poemas, os gêneros literários, o que é a literatura, qual é a função dela, a questão dos elementos os elementos de poesia, que isso vai ser muito importante para a gente entrar numa concepção agora, tá? Nós agora vamos conhecer, vamos começar a entender o que é a literatura, né? Nós vamos conhecer lá os primórdios da literatura. Nesse primeiro momento eu vou dar só uma introdução, porque tá na apostila do segundo bimestre e vocês estão adquirindo por esta semana, ok? Então, essa semana eu só vou dar uma introduzida do que foi de como aconteceu, né, esse primeiro registro da nossa literatura. Obviamente que a literatura, quando surgiu, foi considerada, foram considerados aquilo que foram registrados, né? E isso é igual na escrita. A escrita, nós identificamos a escrita como a sua primeira, o seu primeiro momento, quando os homens da caverna iam lá e deixavam, né, por escrito algumas coisas, ou até os egípcios, né, deixavam da caça, enfim, né, deixavam toda a sua história no rupestres, assim, né, lapidadas em pedras. A mesma coisa acontece com a literatura. Então, a literatura começa lá na era do trovadorismo. Vamos entender a literatura do nosso registro da humanidade, começar a observar o que está ao seu redor, lá na Idade Média. Então, nós vamos entrar agora numa escola literária, vamos dizer assim, chamada trovadorismo. Quando nós falamos em trovadorismo, nós podemos nos remeter à Idade Média, aqueles filmes de cavalaria, como Senhor dos Anéis, Lancelot, Rei Arthur, né? Todo aquele ambiente, né? Que a gente sabe que acontecia muitos amores de vassalos com princesas, né? Com uma classe mais alta. Então, é aí que começa, então, a surgir os grandes trovadores, né? Por isso o nome trovadorismo, porque vem dos trovadores, que faziam as trovas em relação, né? Que era a poesia cantada, que se diziam na época, que vocês vão conhecer do gênero lírico, porque ele começou com o gênero lírico, então eles eram cantados para depois serem recitados, certo? Então, nesse momento, e era aquele vassalo, né? Aquele distanciamento mesmo de classe que existia, aquele homem que se apaixonava por uma mulher da realeza, e ele cantava, falava do seu amor, de sofrimento, né? Enfim, de tudo. E era o homem, tá? Quem escrevia essas poesias. Não tinha a voz da mulher. Vamos pensar que nessa época também o clero estava no governo, né, juntamente ao lado do rei, né? Então ele também fazia parte de toda a questão de fazer essa observação política, né? Ele fazia cuidava, como vocês sabem melhor do que eu, a história nesse período. Bom, eu queria que vocês acompanhassem os slides, eu só vou trazer uma introdução e depois nós vamos chegar a fundo, tá? O trovadorismo foi um dos principais movimentos literários da Península Ibérica e teve início por volta do século XVII. O trovadorismo é um movimento literário medieval, então falou em trovadorismo, nós estamos falando em medieval, tá? Que tem representações principalmente nas regiões onde hoje estão localizadas a França, por causa dos reinos, aí depois vão se separando os reinos, vão se unindo reinos, e aquela coisa toda que a gente sabe, né? A Espanha e Portugal. As produções literárias do trovadorismo são chamadas de cantigas. Então, tudo que eles faziam, a poesia que eles faziam, a gente vai fazer esse link, trovadorismo vem as cantigas,
tá? Elas eram feitas para serem cantadas, por isso chama-se cantigas. O termo trovadorismo, que vem essa expressão, o termo trovadorismo faz referência à palavra trovador, que é quem faz a trova, que é quem canta, né, as cantigas, que pode ser definido como cantor ou compositor das cantigas. Essas, por sua vez, eram as principais atividades literárias da Península Ibérica. Normalmente as cantigas eram cantadas, acompanhadas de instrumento, né? Em uma clara herança da poesia lírica grega, certo? Então, nesse momento aqui, a gente vai só saber o que é o trovadorismo, como ele surgiu, né? Uma pincelada para vocês entenderem. Eu até sugiro que, se vocês tiverem algum interesse para se ambientalizar ao processo literário, vocês podem assistir aquele Rei Arthur, tá? Ou Os Três Mosqueteiros, também é legal, certo? Vocês podem assistir a um filme, e para vocês se ambientalizarem, ou partes do filme, se não quiserem assistir todo, em relação ao trovadorismo. É importante que vocês se ambientalizem aquele momento da história, porque é um momento mais difícil, ele é mais chato, nós não temos uma linguagem portuguesa definida, vocês vão perceber que os poemas são escritos em outra língua, que é o início do português, né? Que é o galego-português, que nós vamos ver que é uma mistura de francês com... É uma mistura com o francês, com o italiano e o português. Então, a gente entende ele muito misturado, porque ali eles já estão começando a ter uma definição de línguas, todas provindas do latim, claro, né? E a gente percebe muito essa misturança. No slide, nós temos duas cantigas para vocês verem, que a gente diz cantiga de amigo e cantiga de amor, tá? E ali vocês podem perceber, né, na cantiga de amigo, quando ele diz assim: ai flores do verde pino, se saberes novas do meu amigo, ai Deus e ué. Ai flores do verde ramo, se saberes novas do meu amado, ai Deus e ué. Se saberes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus e ué. Se sabes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus e ué. Então, essa cantiga de amigo que a gente tem, ele tem a sua característica própria, que depois nós vamos ver, mas eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção da linguagem. E a cantiga de amor do outro lado, que diz: a dona que eu amo e tenho por Senhor mostrar-me a Deus, e vos em prazer for, se não me dá de-me a morte. Aqui tenho eu lume destes olhos meus, e por que choram sempre a mostrar de-me a Deus, se não me dá de a morte? Aqui ele diz que quer morrer. Se eu não tenho o amor dela, eu quero morrer. Então, esse sofrimento, porque ele é um vassalo e ela é uma princesa. Depois, assim, ó: essa que vós fizestes melhor parecer de quantas sei a Deus fazer-me a ver, de não me dar de a morte. A Deus que me fizeste mais amar, mostrar-me algo possa em falar, com ela falar, senão me dá a morte. Se eu não consigo falar, se eu não consigo tê-la, então eu prefiro morrer, tá? Então, mostra aí esse distanciamento nítido, né, do vassalo com a classe superior, né? Bom, eu deixei uma atividadezinha aqui para vocês lerem os poemas, tá? E analisarem a escrita de um e de outro, por que ele ali está falando em amigo, quando ele se refere em amigo, e por que ele está se falando em amor. Por que cantiga de amigo e cantiga de amor? Quem tiver curiosidade de fazer essa atividade, claro, valendo ponto, tudo que vocês vão fazer vai valer ponto, tá? Em relação a uma coisa e outra, certo? Eu queria que vocês analisassem e me mandassem no WhatsApp quando nós estivéssemos conversando sobre o conteúdo, ok? Por enquanto, é somente isso, é uma introdução. Nós já vamos chegar com as características, contextualização histórica e as características. E aí, ir a fundo aos poemas e as características desses poemas.
que é o nosso conteúdo do bimestre inteiro, ok? Fechou? Beijinho, gente. Até semana que vem.